Vamos meditar na Palavra de Deus. Começa agora, Devocional Shalom. Olá, amigos ouvintes da FM Shalom. Vos cumprimento com a paz do Senhor. Quem vos fala é o evangelista Adriel Jackson. Tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Esta é a Frequência da Paz, a Rádio Shalom, na direção do pastor José Sobrinho, a coordenação do evangelista Hélio Cabral e o apoio cultural da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, templo sede situado na Avenida Amazonas, 1812, bem no centro de nossa cidade, Rondonópolis, Mato Grosso. Eu gostaria de ler convosco Marcos, capítulo de número 5, alguns versos do texto bíblico, a partir do versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Eu gostaria de, inspirado pelo Espírito Santo, trazer-lhes algumas lições que esse texto nos ensina. E a primeira lição está no verso 21. E passando Jesus outra vez. Que coisa maravilhosa é quando Jesus nos dá a oportunidade de passar mais uma vez onde estamos. Que coisa maravilhosa é quando Jesus decide falar conosco mais uma vez. Nem sempre as oportunidades se repetem, mas naquele lugar, Cafarnaum, Jesus decidiu passar mais uma vez. E a primeira lição que eu extraio desse texto é que existem lugares que Jesus passa apenas uma vez. Houve um lugar, por exemplo, a cidade de Gadara, que Jesus nem foi recebido pelos seus habitantes. Jesus só foi uma vez, é o que os textos bíblicos assim o registram. Mas em Cafarnaum, há uma multidão o aguardando, o esperando, na expectativa de sua chegada. Então a primeira lição é esta: existem lugares que Jesus passa apenas uma vez. Porém, no lugar onde Jesus é aguardado, esperado, ele volta e se sente em casa. Inclusive, Marcos capítulo 2, verso 1 e 2, diz que Jesus estava em casa, nesta cidade. Ora, eu tenho uma grande multidão. E nesta grande multidão, os escritores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo não diz quem faz parte dessa multidão. Não citou os nomes de todos que compunham a multidão, mas de um homem em especial é citado um nome. E aqui eu tiro a segunda lição. A nossa atitude diante de Jesus define a maneira como seremos lembrados por Jesus. A multidão não tem nome, a multidão não tem um rosto, mas um homem se prostra aos pés de Jesus. O seu nome é lembrado, porque ele se prostrou aos pés de Jesus. Eu gostaria de refletir contigo a diferença de um homem para uma multidão, porque a multidão ela é levada pelo momento.
eu tenho em João 12:12 a seguir, Jesus entrando em Jerusalém e uma multidão clamando hosanas ao rei. Porém, poucos dias depois, esta mesma multidão, ela brada: solte Barrabás e mate a Cristo. Nós não sabemos detalhes da multidão que acompanhou Jesus até o Gólgota, mas aquele a quem foi constrangido a carregar a cruz junto com Cristo, nós sabemos o nome: Simão, o Cirene, constrangido a levar a cruz. Saiba de uma coisa, meu amigo: enquanto tivermos apenas comportamento de multidão, enquanto você pensar e fizer apenas o que todo mundo está fazendo, você não vai chamar a atenção de Deus para a sua necessidade. Jairo, ele chamou a atenção de Jesus porque ele saiu do meio da multidão e ele se prostrou aos pés de Jesus. O grande tema da ministração que trago ao vosso coração nesse instante é simplesmente esse: aos pés de Jesus. Este homem, por nome Jairo, o nome dele é citado porque ele não permaneceu na multidão, mas ele correu até Jesus e se prostrou aos pés de Jesus. E aqui eu trago a terceira grande lição. A primeira lição: Jesus, em alguns lugares, passa apenas uma vez, mas nos lugares onde ele é esperado e aguardado, ele se sente à vontade, se sente em casa, e pode ser que ele decida voltar. A segunda grande lição que nós aprendemos é que a nossa atitude diante de Jesus define a maneira como seremos lembrados por Jesus. Jairo prostrou-se e assim o seu nome foi lembrado. Agora, terceira grande lição: quem é este homem por nome de Jairo? Ele é um dos principais da sinagoga. Segundo alguns estudiosos, é o responsável pela adoração, responsável pelo culto. Diante da sua religiosidade, provavelmente este homem nunca procuraria a Jesus. Jesus era acusado de blasfemo por se declarar como filho de Deus. E considere comigo, imagine comigo o seguinte cenário: a filha de Jairo está doente, a filha de Jairo perde o apetite, a filha de Jairo vai chegando aos limites do que a medicina local poderia oferecer. Sendo uma filha de um dos principais da sinagoga, eu tenho certeza que Jairo deve ter levado isso às suas orações, que Jairo deve ter procurado todos os recursos médicos disponíveis à época. E eu tenho certeza que Jairo já havia ouvido falar de Jesus. Mas como pode um dos principais da sinagoga se encontrar com Jesus? Como poderia, sendo um homem religioso, ir até Jesus? Mas o seu amor por sua filha o leva a se prostrar aos pés de Jesus. E aqui eu aprendo a terceira grande lição: Deus tem a circunstância certa para trazer qualquer pessoa para pertinho de si. Deus sabe a melhor maneira de trazer você aos pés dele. Quem sabe você tem se encontrado neste momento em uma circunstância de angústia, em uma circunstância de enfermidade. Quem sabe você tem sentido o desespero bater a porta. Mas eu quero te dizer que é nesta circunstância que Jesus está provendo um encontro para você chegar aos pés dele, para você se prostrar aos pés dele. Deus usa a circunstância correta para trazer Jairo aos pés de Jesus. Quem sabe de qualquer outra forma,
Jairo jamais iria até Jesus, mas é a sua filha que está doente. Então ele corre aos pés de Jesus. E aqui está a quarta lição. Aos pés de Jesus. Tem um segredo para aqueles que chegam aos pés de Jesus. Lucas 7, verso 36 a seguir, nos conta a história daquela mulher que chegou aos pés de Jesus, trazendo tudo o que tinha. Um vaso de alabastro, com o mais puro nardo, com um dos perfumes mais caros. Alguém dizendo que aquilo equivaleria a 300 denários, 300 dias de serviço, quase que um ano de trabalho. Mas isto é o tudo que ela deposita aos pés de Jesus. Olha que lição tão preciosa. Ela coloca tudo de valor e mais. Ela pega o vaso e quebra, como quem diz: Senhor, este vaso não serve para mais nada. Eu estou derramando tudo aos seus pés. Quem sabe tudo que você precisa nesse instante é chegar-se aos pés de Jesus e entregar tudo aos pés de Jesus. Adriel, mas é que nesse momento eu não tenho muito o de valor. Não cabe a você definir o valor. Deixe ele, que é especialista em dar valor. Eu aprendi que só dá real valor a algo alguém que criou, alguém que teve o trabalho de fazê-lo. E saiba de uma coisa: você é obra das mãos de Deus. Então não permita alguém que não te criou dizer o quanto você vale. Deixe Deus dar a você o devido valor. Você é a obra das mãos de Deus. Eu aprendo com esta mulher, Maria, aos pés de Jesus. Lucas 10:39 diz-nos de duas mulheres, Marta e Maria. E Maria escolhia estar aos pés de Jesus. Como é bom estar aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, Maria aprende. Aos pés de Jesus, Maria ouve a palavra de Deus. Estar aos pés de Jesus é conhecermos a Jesus. Estar aos pés de Jesus é ouvir da palavra de Deus. Estar aos pés de Jesus é aumentar a nossa fé. Muitas vezes a nossa fé é vacilante. Muitas vezes a nossa fé nós mesmos quantificamos e dizemos: meu Deus, como está tão pequena a minha fé. E muitas vezes a nossa fé está tão pequena porque a gente não tem se detido aos pés de Jesus para ouvir a Jesus. Porque a Bíblia declara que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aos pés de Jesus eu ouço a palavra de Deus. Olha, quando Jairo se prostra aos pés de Jesus, ele garante um milagre para sua casa. E Jairo, agora acompanhado por Jesus, vai para casa na expectativa de que Jesus vai chegar a tempo e curar a sua filha. Só que muito interessante é que aqui ainda, no caminho, Jesus se deteve. Jesus parou. A multidão o apertava. Se Jesus vai à frente da multidão, seria impossível a multidão o apertar, a não ser que, de propósito, Jesus reduza o passo. A não ser que, de propósito, Jesus diminua o ritmo. E quando Jesus decidiu diminuir o ritmo, porque ele sabia que ele precisa ir à casa de uma garota com 12 anos de idade, filha de Jairo, precisando de um milagre. Mas ele sabia que no meio daquela multidão havia uma mulher que há 12 anos ela sofria de um fluxo de sangue. E quando Jesus se detém, reduz o passo, eu tenho mais uma experiência de quem se chega aos pés de Jesus. Uma mulher que o nome não nos é revelado, que já havia gastado todos
os seus bens, ela corre até Jesus por detrás e ela toca aos seus pés. Ela se prostra aos seus pés. E quando ela toca na orla das vestes de Jesus, prostrada aos pés de Jesus, Jesus para. E ele diz: ora, de mim saiu virtude. Eu imagino a mente do pai de Jairo, porque Jesus para e diz: quem me tocou? Alguém disse: Jesus, a multidão te aperta, te oprime. Como o Senhor quer saber quem te tocou? A Bíblia não nos mostra Jairo falando alguma coisa, mas eu imagino que na mente de Jairo ele está pensando: não é possível. Todo mundo aqui apertando Jesus e Jesus para. Jesus não está considerando o meu problema. Jesus não está considerando a minha casa. Jesus não está entendendo que a minha filha está muito mal, quase à morte. Eu preciso de um milagre na minha casa. Talvez você se sinta dessa maneira. Parece que Jesus opera tantos milagres na vida dos teus amigos, dos teus conhecidos, e na tua casa parece que Jesus ainda não chegou. Ei, calma. Jesus está ensinando para Jairo que o tempo é dele. Jesus está te ensinando que ele continua no controle do tempo. Alguém chega para Jairo para dizer: não incomoda mais o mestre, não. A tua filha já morreu. A notícia chega para Jairo, mas quem responde é Jesus. Alguém chega com uma notícia ruim para Jairo, mas quem responde é Jesus. Saiba que Deus está ouvindo tudo aquilo que alguém tem te trazido como notícias boas ou ruins, e é Jesus quem responde. Não temas, crê somente. E Jesus vai com Jairo até a sua casa. Jesus entra na casa de Jairo. Eu quero te dizer que Jesus quer entrar na sua casa. Sobre a casa de Jairo havia uma sentença de morte. Sobre a casa de Jairo havia uma sentença de desesperança. Alguém dizendo: já morreu, já acabou, já terminou. Mas Jesus está entrando na casa de Jairo para declarar que não acabou, que a esperança chegou, que a vida chegou e que um milagre chegou na casa de Jairo. Aqui eu te trago a sexta lição. Quando Jesus entra em nossa casa, a nossa casa se transforma em um ambiente de milagre. Meu amigo, minha amiga, com as lições aprendidas nesse instante, eu quero te dizer: Jesus deseja habitar na tua casa, no teu coração. O teu coração é uma casa. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Ou não sabeis vós que somos tabernáculo, casa, morada de Deus? Permita Deus entrar na tua casa e operar um milagre na tua casa. Permita Deus entrar na tua casa, e agora eu digo casa, construção. Permita Deus entrar na tua família. Permita Deus ressuscitar os teus sonhos. Permita Deus trazer esperança para a tua família. Alguém pode ter dito: acabou, terminou. Mas deixa Jesus entrar na tua casa. Deixa Jesus trazer um milagre para a tua casa. Eu quero orar pela tua vida, pela tua família, pela tua casa. E digo-lhes que Jesus diz ao seu coração, nesse momento: estou à porta. A porta de onde, Adriel? Ele está à porta de tua casa. Ele bate. Se você abrir a porta, ele entra e ele quer ter comunhão contigo, cear contigo, sentar à mesa contigo. Se possível, eleve os teus pensamentos aos céus. E eu quero orar por ti, pela tua casa e pela tua família. Pai, tu és bendito, Senhor. Te louvo, te exalto por tudo quanto o Senhor já tem feito pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem a circunstância certa de nos trazer até Ti. Estamos agora, ó Pai, em oração para conversarmos contigo.
pedindo humildemente perdão pelos nossos pecados, Senhor. Pedindo perdão pelas nossas falhas. Te pedindo perdão, ó Pai, por muitas vezes demorarmos tanto em nos lançarmos aos Teus pés. Te pedindo perdão, ó Pai, por muitas vezes demorarmos tanto em depositar tudo aos Teus pés. Mas aqui estamos, ó Pai, nos colocando aos Teus pés. Prostramos, ó Pai, diante de Ti, reconhecendo as nossas fraquezas, fragilidades, reconhecendo que o Senhor é grande, forte, poderoso. Senhor, nós abrimos a porta do nosso coração. Nós abrimos a porta de nossa casa. Opera, Senhor, milagre nesta família. Restaura, Senhor, o sonho. Restaura, Senhor, a vida para os projetos, para os negócios. Nós ministramos, ó Pai, neste momento, milagres, porque esta pessoa, este meu amigo, esta minha amiga, ela está abrindo a porta de sua casa. Ela está convidando o Senhor para fazer morada permanente, entregando a Ti, ó Pai, os seus caminhos e Te reconhecendo como o único e suficiente Salvador. Escreva, Senhor, o nome desta pessoa no livro da vida. Dê vitória, ó Pai, ao meu irmão, à minha irmã, que está confiando no milagre para a sua casa. Esta, Senhor, é a minha oração. E crendo, desde já, nós Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Você ouviu Devocional Shalom. Continue ligado. Em breve teremos mais meditação.